as mulheres aí tiveram sempre participação notável no surgimento, na codificação e na divulgação do espiritismo, demonstrando coragem, ausência de preconceitos e espírito inovador. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas delas. A senhora Plaine Mason, é isso? Falei certo? Eu falo assim. Ok. Acho que é Plaine Maison. Maison? Acho que é. Maison é casa, Maison, né? é. Então, deve ser isso mesmo. É. Ela é uma das primeiras mulheres que abriu sua porta para que fosse realizado as primeiras sessões espíritas. Em sua casa aconteciam os fenômenos das mesas, que eram as mesas girantes. Lembrando que ela era uma das poucas pessoas que realmente não arrecadavam nenhum dinheiro por oferecer a sua casa para esses trabalhos. Eram apenas para que os fenômenos fossem estudados e que descobrissem a origem. E a Amélie Boudet, né, esposa de Allan Kardec, apesar da sua grande sabedoria de Kardec, né, sempre foi um homem que não acreditava em si próprio. E foi a sua mulher que lhe deu força para ele realizar sua missão de codificador da doutrina. Quando ela se tornou sua secretária, passou a estimulá-lo, incentivá-lo a não desistir da sua tarefa. Quais outros grandes nomes vocês aí se lembram? Podem falar um pouco das mulheres que fizeram muito pela causa espírita, né, Daisy? Ai, tem muito nome, né? Tem muito nome. Eu deixei marcadinho para não esquecer, mas Anália Franco, que a gente conhece como um bairro de São Paulo. É verdade. É um shopping. Mas quem foi essa mulher maravilhosa, né? Ela arrecadou, ela construiu, fez asilos, foi uma educadora, né? E nós precisamos tanto de educadores hoje, quando a gente fala em professor, né? A gente tem um carinho muito especial por esses educadores que estão à frente, que um salário precário levam à frente essa não é profissão mais, é missão mesmo, né? A Anália Franco era uma das educadoras, ela era colocada como a grande dama da educação, era apresentada assim, né? E tem outra, assim, a Amélia Rodrigues, que também, outra fofa, né? Então, tem muitos nomes que nós poderíamos falar. Atualmente, um pouco mais próximo daqui, muito se fala de Ivone Amaral Pereira, que foi uma excelente escritora, uma excelente médium, né? E colocou as suas percepções de modo bastante consciente. E nós precisamos entender também essas mediunidades lindas como uma ferramenta onde nós nos colocamos muitas vezes à disposição da espiritualidade para colocar a nossa história. Nossa história. Não é uma história de todos, né? Então, analisar todos esses fatos, nós tivemos assim e temos mulheres maravilhosas à frente do movimento espírita, mas à frente, meio atrás. À frente sim, trabalha muito. Atrás por quê? Porque não tem tanta notoriedade. Edson? Então, na época, lá atrás, né, na época do Kardec, tem alguns outros nomes, além desses que você falou. Ah, sim. Tem as meninas, né? Irmã Fox. As meninas Baldan. Ah, Baldan também. As meninas que ajudaram nas psicografias, né, no início, a Júlia e a Caroline. Tem uma outra que é pouco falada, que é a Ruth Jafé. Sim. Também. Tinha 20 anos, né? E a irmã Cidufo. Também. A irmã Cidufo, ela vem num período após o lançamento do Livro dos Espíritos. Isso mesmo. Onde ela ajudou em muitas comunicações ali da Revista Espírita, que inclusive deu depois, no meu modo de ver, deu sequência, né, com o lançamento do Livro dos Médiuns. Ela tinha 14 anos, né? Olha só. A irmã Cidufo. eu acho que ela já tinha um pouco mais de idade, né? Mas o fato essas meninas, ou essas mulheres maravilhosas, aí estiveram à frente, numa época, inclusive, isso que a gente precisa levar em consideração, né? O André falou aí desse machismo que existe. Nessa época aí era maior ainda. É verdade. A mulher não era nem considerada, vamos assim dizer, né?
Sim, então, não. existia Questionava-se se ela tinha alma. Então tinha um olhar, né? Tinha um olhar já preconceituoso e tal. E o Kardec, na minha opinião, né? Ele foi muito corajoso em, sabe, assumir isso e seguir adiante, né? Com essas coisas. Uhum. Por outro lado, eu vejo, olha que coisa interessante, eu vejo isso como um ponto positivo, porque a mulher, sendo considerada à margem nessa época, dava a tranquilidade para que elas pudessem, de fato, né, fazer esse trabalho aí de suporte. De suporte. Isso mesmo. Eu não estou querendo dizer que elas têm que ficar à margem, não é Uhum. isso. O fato delas estarem à margem, eu acho que é que deu essa condição, né, para que elas pudessem ter esse suporte maravilhoso. Uhum. Porque se elas estivessem à frente, talvez fossem olhadas com outro tipo de olhar pelas pessoas, pela sociedade, pelo próprio Kardec, talvez. Estou falando talvez, tá? É uma Porque ideia que me nós surgiu. lemos, né, biografias, nós lemos histórias, mas nós não vivenciamos agora, nós não lembramos agora. É verdade. E aí desculpa, mas tem esse fato que a Deise falou, de que as mulheres, elas ainda estão à margem, né? Eu vejo isso muito, tá? No movimento espírita. Uhum. O movimento espírita, ele eu vou pegar aqui como base o Manuel Bento, tá? Uhum. O Manuel Bento hoje, 80% do público é feminino, Imagino. né? 20% aí são homens. Eu já fui lá e já percebi. 80%. Então, só que você pega, e aí se a gente for colocar isso e levar isso para outras casas, então, se a gente considerar que o público espírita é feminino, a maioria, né? Uhum. Eu acho que tem muito poucas mulheres à frente, de fato. Né? A frente que eu falo é No na movimento organização, espírita. no movimento, como dirigentes, palestrantes, presidentes de casas espíritas e por aí afora. Né? Verdade. Hoje em dia vem mudando, mas durante muito, muito tempo aí os homens tomavam essa frente. Eu não sei se é por uma questão cultural, eu não sei se é por essa questão de ficar à margem, né? Mas eu sinto que isso vem mudando aos poucos. Para você ter uma ideia, esse mês aqui é o mês que a gente só colocou palestrantes mulheres. Parabéns. Lá no Manuel Bento. Olha, coraçãozinho, estrelinha para o Manuel Bento. Verdade, várias estrelas. Muito bem. Só que não foi tão simples. Eu imagino. Quer dizer, nós tivemos, porque como a gente tem muita palestra, né? Nós tivemos que fazer aí... Uma movimentação. Parabéns, né? Só vocês vão... Só que em alguns momentos nós fomos criticados por isso. Não tenho Mas vão ser um dúvidas. bom exemplo aí para... Foi criticado. Mas como assim? Não, mas peraí, é uma homenagem que nós estamos fazendo. Né? Eu acho que é uma forma, inclusive, de chamar atenção para isso que eu estou dizendo aqui. Quer dizer, a importância da mulher no movimento espírita. Quer dizer, nós vamos começar a ter um outro olhar sobre isso. Né? O André Trigueiro falou agora há pouco, né? Realmente a gente tem que começar a prestar atenção nisso, porque é realmente o que acontece ainda em todos os movimentos, né? É cultural, Então, o Edson estava falando, eu estava lembrando assim, se uma mulher faz alguma besteira no trânsito, é mulher mesmo. Só podia ser mulher. Só podia ser mulher. Bem isso. Só que os seguros de carro são mais baratos para mulheres, por quê? Então, né? Vamos pensar um pouquinho, né? Realmente... Porque são mais cuidadosas. Exatamente. Então, essa coisa de estigmatizar a mulher já vem de muito tempo, ainda temos que passar por essa... a natureza não dá saltos, né? Então, temos ainda que passar por esse período, mas as mulheres têm que começar também a aprender a não ser tímida. Porque se a mulher fala, eu sou feminista, é aquela mulher que não se cuida, é aquela mulher que tira o sutiã para queimar. É aquela coisa daquele movimento dos anos 60, né? Vê o que é o feminismo. Procura ver esse movimento da mulher em toda a história.
E aí sim, a mulher vai começar a se encher de orgulho e falar, não, eu sou feminista sim, que bom. Exatamente.